Boa tarde, meus irmãos. Vou fazer mais uma leitura para vocês. Quem são os autores dos evangelhos? A palavra evangelho significa boa nova, e a grande boa nova é a vinda de Deus ao mundo para viver entre nós, cumprindo nossa promessa de mandar um Salvador para a humanidade, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, que anunciou o reino de Deus em palavras e em obras. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. A seus apóstolos, Jesus não mandou escrever, mas pregar. Depois da ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena compreensão de que gozavam. Instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos concernentes a Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade, os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já escritas, fazendo síntese de outras ou explorando-as com vista à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a transmitir nas verdades autênticas a respeito de Jesus, pois foi esta a intenção com que escreveram, seja com fundamento na própria memória e nas recordações, seja baseado no testemunho daqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Santo Irineu dizia que existe um só evangelho, quadriforme em 4 modalidades. São os 4 livros da vida de Jesus, contado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais que uma simples biografia, os evangelhos são testemunho da igreja primitiva a respeito de Cristo ressuscitado. Retratam o modo de como foi proclamado ao mundo aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apresentam uma visão de que Jesus foi e é para a igreja, a ponto de partida é a fé pascal. Em Jesus por meio de Jesus, Deus diz a palavra definitiva sobre si e sobre o destino do ser humano e do mundo. Mateus, também chamado Levi, era um dos 12 apóstolos e tinha sido cobrador de impostos em Cafarnaum. Escreveu por volta do ano 70 depois de Cristo um evangelho endereçado a uma comunidade cristã procedente do judaísmo e procurou mostrar-lhes que Jesus é um novo Messias que veio enviar aos mestres da época e ao povo em geral como cumprir a vontade de Deus, interpretando e aperfeiçoando a legislação em vigor. Marcos, também chamado João Marcos, escreveu o 2º evangelho. Era um cristão de Jerusalém que acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária e depois, com seu primo Barnabé, evangelizou a ilha de Chipre. Aparece novamente ao lado de Paulo, quando esse se achava preso em Roma. Mas foi sobretudo a São Pedro que Marcos acompanhou de perto na ação apostólica, prestando-lhe grande ajuda na pregação como intérprete por volta do ano 64 depois de Cristo. Marcos resumiu a pregação de Pedro, elaborando assim o evangelho que possuímos e cujo objetivo é apresentar-lhe Jesus como Filho de Deus. Lucas era natural de Antioquia e possuidor de boa cultura, sendo chamado de médico amado. Não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, mas conviveu muitos anos com São Paulo, a quem acompanhou desde a 2ª viagem missionária até a morte. Isso está em Timóteo 2, capítulo 4, versículo 11. Escreveu seu evangelho no ano 70 depois de Cristo,
mais ou menos como primeira parte de uma obra em 2 volumes que conta as origens do cristianismo. O segundo volume é o livro do Atos dos Apóstolos. Sua obra destina-se aos gentios convertidos. Daí seu caráter universal é a maneira simpática de se referir aos não-judeus. Pelos evangelhos conhecemos bem a pessoa de João, ao qual é atribuído ao 4º evangelho. Pescador como seu pai Zebedeu, é irmão de Tiago o Maior. O 4º evangelho, publicado nos últimos anos do século I depois de Cristo, foi composto durante várias décadas nos ambientes evangelizados por João e conserva certamente a sua pregação, mas não deve ter sido ele o único redator. No capítulo final é claramente um grupo de discípulos que fala, João 21, 24. João escreveu para alimentar nos fiéis a fé que conduz à vida eterna, e para isso elaborou um evangelho espiritual que não só relata os fatos, mas procura extrair de cada um deles a mensagem, o significado que se percebe por detrás dos símbolos ou gestos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou parar por aqui. Boa tarde, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor. Infelizmente, meu celular descarregou. Eu preciso parar. Amém a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por me ouvir.